votos de saúde, de prosperidade, de graça e de paz, multiplicadas da parte de Deus sobre cada um de vocês. No livro de Neemias, capítulo 1, nós encontramos o seguinte relato. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Neemias havia ficado na terra do cativeiro. O seu povo voltara, mas ele não esquecera o seu povo. E assim, na primeira oportunidade que o seu irmão e alguns outros homens vieram aonde Neemias estava, na cidade de Suzã, a primeira coisa que Neemias faz, muito provavelmente, é indagar a eles como estão aqueles nossos irmãos judeus que restaram do cativeiro e que voltaram para Judá. Como está Jerusalém, a capital de Judá? Em que situação ela se encontra? Eu gostaria de aprender com você uma primeira atitude virtuosa de Neemias. Neemias era alguém preocupado com o outro. Neemias era alguém que se importava com o outro. Neemias não era uma pessoa que apenas olhava para si mesmo, para as suas necessidades particulares, mas era alguém que tinha o olhar posto na situação do outro. E a minha primeira palavra nessa hora para você é para que eu e você oremos, pedindo que Deus nos faça pessoas, crentes, filhos dele, que se importam com o outro, que se preocupam com a situação do outro, que não vivem olhando apenas para si mesmos, que não vivem uma vida rodeada apenas de interesses pessoais, onde os outros não têm acesso, onde nossas orações são apenas por aquilo que nos importa, por aquilo que de alguma maneira trará benefício a nós. Como pastor, eu lido, às vezes, com muitas ovelhas assim, ensimesmadas, egocêntricas, mesquinhas, olham apenas para seus próprios interesses. Mas não é esse o ensino bíblico. O ensino bíblico é que a gente deve buscar os interesses dos outros. A palavra de Deus nos ensina que devemos julgar os outros mais importantes que nós mesmos. Por isso, a palavra de Deus coloca como condição para sermos discípulos de Cristo tomar a cada dia a cruz, morrer para nossos interesses, morrer para os nossos projetos pessoais e familiares, morrer para a nossa vontade, porque cruz significa isso, lugar de morte, mas um lugar de morte que gera vida. Quando para lá vamos, morrer como a Bíblia nos manda morrer, matar o nosso eu, mortificar as obras, os nossos desejos carnais, para que a vida de Cristo, de fato, seja abundante, seja evidente, seja refletida na nossa própria vida. Você tem sido uma pessoa que se importa com os outros, que se importa primeiro com os de casa, depois com os que são extra casa. Você também tem se caracterizado por alguém que se importa com os anônimos, com os invisíveis da sociedade. Você tem sido alguém que tem se preocupado com a dor do outro. O verso 3 diz assim: então eles me responderam:
aqueles que sobrevieram ao cativeiro e estão lá na província de Judá, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, diz Neemias, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Se prepare, porque quando você perguntar a alguém assim, está tudo bem? Talvez essa pessoa diga assim para você, não está bem. E talvez ela encontre em você um momento, um espaço no tempo de nossas vidas para contar a você aquilo que tem angustiado, entristecido e afligido a sua vida, que tem produzido tribulação no seu espírito, agonia em sua alma. Foi o que aconteceu aqui com Neemias. Ao sondar notícias sobre como o povo estava e como a cidade de Jerusalém se encontrava, as notícias que ele ouve não são notícias agradáveis de se ouvir. E aí a Bíblia nos diz, pela boca do próprio Neemias, que ele se senta, chora, lamenta, jejua e ora. Ele aquieta a alma dele. Ele dá vazão aos seus sentimentos. Ali é a hora de prantear. Ali era a hora de chorar. Ali era a hora de se quebrantar. Ali era a hora de lamentar diante de Deus. Não inquirindo Deus, não questionando Deus, mas pondo a alma diante dele, dizendo, Senhor, quanta dor, quanto sofrimento, quanta angústia minha alma está passando agora por causa do meu povo. Eu aqui numa condição tão favorável, eu aqui sendo um bom servidor público nessa terra de Suzã, eu aqui com a minha família tranquilamente vivendo e lá o meu povo em grande sofrimento e em grande angústia. E aí ele toma duas atitudes espirituais. Ele jejua e ora. Se importar com o outro vai nos levar a situações muito parecidas com essa que Neemias vivenciou. Se prepare. A nossa humanidade vai se revelar e eu peço que você não a ignore ou não a escamoteie. Será preciso, em algumas circunstâncias, em meio à calamidade e em meio ao caos, estarmos preparados para, ao nos importarmos com os outros, estarmos preparados para sentar, chorar, lamentar, mas não ficar aí. Jejuar e orar ao Deus dos céus. E a oração de Neemias é uma oração muito impactante. É a oração cujo conteúdo expressa um crente que conhece o seu Deus. Um cristão que conhece o Evangelho. Ainda que na sua época as ideias, os pressupostos do cristianismo não fossem tão evidenciados, mas já estivessem em processo de elaboração e consolidação. Mas são evidentes o quanto Neemias conhecia o Deus da vida dele. Olhe como ele ora. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Observe essa sequência linda, introdutória da oração de Neemias. Primeiro, ele exalta a pessoa de Deus. Ele destaca alguns de seus atributos. Senhor, Deus dos céus. Portanto, não era qualquer Deus. Era o Senhor, que era o Deus dos céus. Era um Deus grande, poderoso e temível.
Mas era um Deus fiel à aliança, era o Deus da aliança com Abrão, da aliança com Noé, da aliança. Era o Deus dos pactos, era o Deus que tinha como atributo a capacidade de ser alguém em quem podíamos colocar a confiança. Isso era o que permeava a mente de Neemias e o que deve permear a minha mente e a sua mente também. Mesmo sendo um Deus grande, temível, Senhor dos altos céus, o Deus dos céus, fiel à aliança, mas aí ele diz, misericordioso com os que te amam e te obedecem. Deus é misericordioso, não com os ímpios. Deus não é misericordioso com os que não o amam e não o obedecem. Deus só exerce sua misericórdia com aqueles que o amam e com aqueles que obedecem os seus mandamentos. Neemias então diz que esse Senhor, Deus dos céus, que é grande e temível, que é fiel à aliança, que é misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos, é um Deus que ouve as orações. Orações que, segundo ele, eram feitas por ele, diante de Deus, dia e noite, em favor dos seus irmãos, o povo de Israel. Você tem intercedido dia e noite por pessoas? As suas orações têm sido orações que extrapolam os seus interesses pessoais, como eu já disse no início da palavra de hoje? Ou você só tem orado a respeito de suas próprias questões? Eu quero animar você a ter uma nova postura a partir de hoje. Ore menos por suas questões pessoais. Fale pouco a Deus sobre seus próprios desejos, vontades e necessidades. Porque Deus conhece, Deus sabe do que você precisa, Ele já prometeu que vai lhe atender, porque Ele cuida muito mais de você do que dos lírios do campo ou do que dos passarinhos. Então, quanto ao cuidado com você, aquiete-se. Agora, meu pedido a você é, ore mais pelos outros, dia e noite. Clame por seus vizinhos, por seus familiares, pelos necessitados, pelos enfermizados, pelas múltiplas formas de doenças que atingem o nosso país. Ore mais pelos outros, clame mais pelos outros, interceda mais pelos outros, fale a Deus acerca dos outros. Não precisa dizer isso para ninguém, não precisa dizer para o outro que você está orando por ele, fale a Deus sobre ele, clame a Deus pelos outros. Torne suas orações mais altruístas, mais virtuosas. Não deixe que suas orações sejam egocêntricas, mesquinhas, avarentas, onde o foco, onde o fulcro, onde o tema delas é você, você, você e você. Ele continua dizendo, na oração que ele fez, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Nessa oração, Neemias faz uma meia-culpa, ou uma total culpa, porque ele fala do seu pecado e ele fala do pecado do povo. Oração é um momento muito oportuno de a gente orar agora acerca de nossos pecados e dos pecados dos outros. É um excelente momento para falarmos ao Deus dos céus, temível, Deus fiel à aliança, mas que é também misericordioso, acerca dos meus pecados e dos pecados da minha nação. É um momento muito oportuno para reconhecer que temos feito coisas que não agradam a Deus. É um momento muito oportuno para declararmos ao nosso Senhor que temos procedido mal em algumas questões. É um grande momento para nos lembrarmos que Deus não nos imputa o que merecemos, isso é misericórdia, e nos enche daquilo que não merecemos, isso é graça. E aí ele termina a oração, e eu também termino essa palavra, dizendo assim, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês foram infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim
obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Ele traz à memória aquele ensino que Deus deu a Moisés para que Moisés ensinasse ao povo. O ensino foi esse: vocês têm uma escolha, a bênção ou a maldição. Se vocês me obedecerem, eu os abençoarei com paz, justiça, saúde, prosperidade. Mas se vocês não me obedecerem, eu os amaldiçoarei, eu os espalharei pela terra, eu permitirei que seus inimigos venham e os escravizem, e lá vocês clamarão a mim, e lá eu os ouvirei, e de lá eu os trarei de volta, se vocês se arrependerem e voltarem a obedecer aos meus mandamentos. Meu querido, minha querida, isso não caducou. Deus continua procedendo da mesma forma. Ainda que a salvação, ainda que o perdão de Deus, ainda que o ingresso nos céus seja pela graça e não pelas obras, clara é a ideia bíblica, ou claro é o ensino bíblico, de que quando obedecemos aos mandamentos de Deus, bênçãos dele nessa terra vêm sobre nós. Ele nos faz desfrutar de paz, de graça e prosperidade. Mas também é verdade que quando decidimos voluntariamente trilhar o nosso próprio caminho, caminhar por onde bem queremos, fazer as coisas ou escolhas que para nós se parecem as melhores escolhas, as mais interessantes, as mais oportunas ou as mais favoráveis, sem consultar o Senhor se aquilo que estamos escolhendo, aquilo que estamos decidindo é para a glória e louvor dele, e caminhamos por nossos próprios caminhos e não pelo caminho de obediência e santidade que ele reservou para nós, olhe, deixa eu lhe dizer, nós vamos nos machucar. Cativeiros virão sobre nossa vida. Deixe-me dizer de novo o fato da minha experiência pastoral. Eu vivencio isso. Em todos os anos do pastorado na igreja que eu pastoreio e nas igrejas por onde eu passo. Pessoas que pareciam tão vigorosas na fé, caminhando tão bem na fé, caminhando de uma maneira tão ousada, tão autêntica, mas num determinado momento, elas decidiram trilhar seus próprios caminhos. Decidiram caminhar por onde elas achavam mais interessante, abandonaram o Senhor e voltaram para o vômito de onde foram tiradas, para o lamaçal de porcos onde um dia estiveram. Esse é o caminho natural de quem quer viver a vida naturalmente sem Deus. Eu quero convidar você a voltar-se para Deus, para o Deus que é misericordioso e gracioso, para o Deus que é bondoso e assaz benigno, como a palavra de Deus diz. E se lembrar de que, em meio à obediência aos mandamentos explicitados e que nos foi revelado nas Escrituras, em meio à prática da obediência a eles, você será bem-aventurado, você será bem-sucedido, você será uma pessoa próspera nesta terra. Estes são os teus servos, o teu povo, verso 10. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste seu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Eu oro para que você seja alguém que tem prazer em temer o nome do Senhor, que tem prazer em confiar no nome do Senhor. E ele diz, Senhor, faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E ele termina dizendo, nessa época eu era o copeiro do rei. Ele estava se preparando para pedir ao rei para ir passar alguns dias lá em Jerusalém, restaurando os muros, acudindo o seu povo e pedindo a benevolência do rei, porque ele ia precisar de ajuda, ele ia precisar de madeira, ele ia precisar de
barro, de cimento da época. Ele ia precisar de todo o material que fosse necessário para restaurar os muros daquela cidade. Ele estava dizendo assim para Deus: Senhor, eu vou falar com o rei e dizer que eu não posso ficar aqui enquanto o meu povo sofre. Eu tenho que voltar para socorrê-los. Eu te peço que o Senhor mova o coração do rei e que ele seja benevolente e favorável àquilo que eu vou lhe pedir em seu nome. E o rei o foi. E o rei concedeu a ele além do que ele precisava. Que Deus te abençoe. Que Deus traga à sua memória que a obediência aos seus preceitos e mandamentos vai trazer bênção sobre sua vida. Mas que a desobediência aos preceitos e mandamentos de Deus trará exílio, trará disciplina, trará cativeiro. Não queira isso não, irmão. Não queira isso não, meu irmão. Se você já está em cativeiro e exílio, volte para o Deus que é misericordioso e gracioso. Ele vai pôr em você um novo anel. Ele vai pôr em você novas vestes. Ele vai chamar todo mundo para fazer uma grande festa. E nós vamos celebrar aquele que estava morto, mas reviveu. Volte para Deus. Hoje, agora. Volte para Deus. Em nome de Jesus. Amém.